Esse é um dos testemunhos mais fortes que eu já vi, e eu quero te convidar a assistir ele junto comigo. Mas antes, já deixe o seu like, comente, compartilhe e, é claro, inscreva-se aqui no nosso canal. Na descrição do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal Crente Podcast. Então assista esse corte comigo e depois vá lá no canal Crente Podcast e assista o episódio completo, deixe o seu like e também inscreva-se no canal. Vamos ver o vídeo. A minha oficina ficava bem de frente com uma encruzilhada e eu me lembro que eu estava assim trabalhando quando de repente lá do outro lado da rua começou um vento e formou ali um rodemoinho. E aquele rodemoinho foi crescendo, crescendo, crescendo e veio na direção da minha firma, sabe? E entrou. Quando entrou, quebrou em cima de mim. E eu senti que eu ia manifestar alguma coisa ruim, porque eu sentia aquela opressão, aquela coisa, né? E eu falei, aí eu pensava assim, é alguma coisa ruim, então eu vou rezar para afastar isso. Aí eu começava a querer rezar, aí eu começava de novo, assim eu fui umas 3 vezes, até que aquela coisa passou, sabe? Passou, mas não foi embora. Por quê? Porque a partir dali, aquela opressão aumentou sobre a minha vida. Então eu tinha muita sensação de desmaio, eu estava grávida, eu fiquei muito deprimida, né? Eu tinha muito pensamento suicídio a partir daí. Às vezes eu era tão perturbada, né, com aqueles pensamentos maus, que eu tinha medo de lavar a louça, porque quando eu lavava a louça, que eu via a faca, aquela força de você precisa tirar sua vida, tira sua vida, a sua vida, sabe? Aquilo era tão forte que às vezes eu largava a louça e saía chorando, sabe? Era uma coisa muito maligna mesmo. E quando isso começou a acontecer, foi a época que eu chamei meu esposo para conversar e eu falei, olha, não tá legal. Está acontecendo umas coisas assim, assim, assim. Eu acho que é alguma coisa que vai além do físico, essa sensação de desmaio, não é uma coisa normal. Eu acho que o que está faltando para nós é Deus. Então, a partir de agora, a gente vai buscar a Deus. Aí ele falou, vamos buscar a Deus, porque ele era assim, o que eu decidisse. Aí eu falei para ele assim, então a partir de agora nós vamos todo domingo. Se a gente já servia, né, a nossa religião, agora a gente vai intensificar. Então nós vamos rezar junto, eu, você e as crianças, todo dia, e vamos fazer promessa. Aí a gente formou um oratório ali, e eu e ele, né, rezando com as crianças. Só que nesse período de tempo, foi um tempo que a minha vida desmoronou. Pensa num abalo geral. A minha mãe, ela tinha tido um câncer, onde por esse câncer ela tinha feito uma cirurgia, tinha tirado o útero, o ovário e as trompas. Nesse espaço de 3 meses que durou essa luta, o câncer voltou. Minha mãe caiu de cama, minha mãe ficou com 35 quilos, deitada, tinha que fazer tudo na cama, e o médico falava, olha, a situação dela é grave. Na mesma época, né, o meu filho do meio, ele tinha muita dor de cabeça, eu não sabia o que era. Então ele chorava muito, dor de cabeça, não ia bem na escola, né? E depois eu fui saber que ele também tinha um tumor no cérebro, né? Nessa mesma época, tudo ao mesmo tempo, eu dei à luz ao bebê que eu estava esperando. E aí, no parto, eu tive uma complicação muito grande. Então, eu tive um trabalho de parto muito difícil, demorei 5 dias para dar à luz. A criança nasceu, né, com fósforo, tive que tirar ferro. Eu tive uma infecção muito forte, tanto que quando eu tive alta da maternidade, eu fui para casa, né? Eu não fiquei 6 horas em casa, eu tive que voltar para o hospital, ficar internada no isolamento, e a minha criança ficou em casa aos cuidados das minhas irmãs, porque minha mãe estava de cama. E eu fiquei no isolamento, tive que voltar para o centro cirúrgico, tive que fazer um tratamento rigoroso. Para você ter uma ideia de como eu fiquei, Jamile, a enfermeira que fez o procedimento na internação, quando ela foi fazer em mim o primeiro curativo, ela vomitou.
Ah, Por quê? Porque ela não aguentou ver o quanto eu estava infeccionada. meu Deus. Eu tinha tido parto normal e eu estava totalmente infeccionada por baixo. Jesus. Resultado, teve que abrir tudo de novo, teve que entrar no procedimento rigoroso, né, de antibiótico. Sim. Eu tomava remédio toda hora, injeção de 4 em 4 horas, até melhorar aquela infecção para ir para o centro cirúrgico e ter que refazer todo o trabalho de sutura, que a médica disse para mim que foi além de sutura, teve que ser uma plástica. Né, para reconstruir meu Sim. corpo, de tanto que a infecção tomou conta de mim. Nesse espaço de tempo, a minha criança estava em casa com as minhas irmãs, que também estava cuidando da minha Sim. mãe, que estava de cama. E, obviamente, as minhas irmãs não tinham experiência. Então, o que aconteceu? Essa criança ficou doente. Quando eu tive alta do hospital, também não foi assim. A médica falou, olha, dona Rosângela, você pode ir embora que você está bem. Eu pedi para ela, eu assinei para ir embora, sabe? Porque eu soube que a neném não estava bem e eu não queria ficar no hospital. Eu queria estar em ficar casa com para ela, cuidar dela. sim. Então, eu pedi permissão para sair do hospital. Tanto que eu continuei tomando injeções em casa, né? Para poder Sim. acabar de me recuperar. Só que quando eu chego em casa, ainda fraca, doente, a minha criança piorou e aí teve que ficar internada. Então foi praticamente assim, eu saí do hospital, fui uma para casa, no troca, dia seguinte ela que estava no balão de oxigênio, porque ela teve uma bronquiolite muito forte. Resultado, eu tinha que ir visitar ela, eu estava muito doente ainda, mas mesmo assim eu conseguia, né, pelo esforço, aquela Sim, coisa de sim. mãe, né, fazia sacrifício, ia lá para dar mamar, tudo. Resultado, ela saiu do hospital e foi para casa, ainda em tratamento. E qual era a condição? Que eu levasse ela a fazer 2 inalações por dia, né? Uma cedo e uma de tarde, tá? Então, essa situação toda, nesse agravo que nós tivemos, afetou a saúde do meu esposo. Porque minha mãe, a gente mora tudo no mesmo Sim. quintal. Nossa casa, assim, parede e meia, praticamente. Minha mãe na cama, meu filho chorando de dor, doente, eu doente, minha filha internada, a oficina de costura por mão das costureiras, porque não tinha ninguém que pudesse cuidar. Levaram eu à falência. E isso tudo afetou a saúde do meu esposo, porque ele já era cardíaco. E aí, resultado, quando é um dia, eu estou varrendo o meu quintal e, de repente, me toca algo tão forte, tão forte, tão forte, que hoje eu entendo que é o Espírito Santo. Porque o que o meu irmão não conseguiu, que era levar a gente numa igreja, naquele dia, Deus tocou no meu coração. E eu falei, eu não aguento mais sofrer. Não dá, eu não tenho mais estrutura para isso. Eu preciso que Deus faça alguma coisa por mim. E eu já tentei de tudo. Eu falei comigo mesma. Falei, já fiz de tudo. E nada resolveu, as coisas só estão piorando para mim cada vez mais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para o meu irmão e eu quero ir na igreja dele. Porque eu tinha um irmão que já fazia 3 anos que tinha conhecido o Evangelho. Mas, de alguma forma, ele ocultava a verdade de nós. Por quê? Porque falaram para ele que quando a pessoa ficava crente, ficava doido. E ele entendeu que se ele compartilhasse a fé dele, ele corria o risco de enlouquecer a família. Então ele pensou, eu vou, se for bom para mim, amém. Se não for, amém também. Mas eu não vou comprometer minha família. Só que daí, quando chegou uma época, aconteceu que numa vigília que estava tendo na igreja, Deus usou um profeta e falou para ele assim, até quando você vai me negar a sua família? Aí ele disse que naquela hora ele entendeu que ele tinha que falar de Jesus para nós. Só que ele não sabia como, então ele queria levar a gente na igreja na marra. E como eu estava vivendo este tempo de resistência ainda
a mudar de religião, Sim. eu dizia não, 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 não. Eu não vou. Eu chamava ele de louco. O diabo me usava muito. Às vezes eu chamava minha família para ver ele orando sozinho de noite do lado de fora da casa, porque dentro da casa não tinha espaço para ele fazer isso. E eu falava, vem, eu estou falando, ele está ficando louco mesmo. Então, ele sofreu muito por conta da escolha que ele fez. Só que nesse dia que eu estou varrendo aquele quintal, de repente eu fui tocada e eu falei assim, a única coisa que eu não tentei ainda é o Deus do meu irmão. Eu falei, eu vou na igreja hoje. Hoje eu vou. Ele já tinha tentado várias vezes depois dessa vigília, sabe? Mas aí eu fui e falei para o meu esposo. Eu falei para ele assim, Edu, eu senti no meu coração e hoje eu quero ir na igreja do meu irmão. Aí ele falou assim, sério? Ai, se você for, também vou. Olha porque só. eu gosto. Eu falei, como você gosta? Ele falou, eu gosto, porque eu até meus 16 anos eu fui evangélico. Eu cresci dentro de uma igreja evangélica. Eu só parei de ir para a igreja quando eu vim de Pernambuco, de Recife para cá. Mas eu sempre gostei, eu ia com a minha tia. Aí eu falei para ele, mas por que você não falou para mim que você foi crente? Ele falou, porque eu sabia que você odiava crente. Aí ele falou, mas se você vai, eu vou, porque não tem um caminho melhor do que esse. Aí eu falei, então tá decidido. Hoje nós vamos no culto. Aí eu fui, falei para o meu padrasto, falei para os meus irmãos que eu ia no culto. E nesse dia, todos eles, 8 pessoas da minha família disse, se você vai, nós vamos também. Então, praticamente, o que o meu irmão não conseguiu em 3 anos, naquele dia, Deus fez, porque Deus chamou todo mundo de uma vez só. Aí, o que eu fiz? Fiquei no portão, esperando o meu irmão chegar do serviço. Eu queria contar a boa nova para ele, porque eu vi o tanto que ele lutou para aquilo acontecer. Aí, quando ele chegou, eu falei para ele, eu tenho uma surpresa para você. Ele falou o quê? Eu falei assim, hoje nós vamos na igreja com você. Aí ele passou por mim e falou, então vocês iam. Eu falei, por que ia? Eu falei, não, nós vamos. Você não está acreditando? É verdade. Eu vou e a família inteira vai. Ele falou, não, vocês não vão, porque hoje não tem culto na minha igreja. Só amanhã, era uma quarta-feira, última quarta-feira de julho de 87. Ele falou, só amanhã tem culto na minha igreja, porque na minha igreja é terça, quinta e domingo. Aí eu falei para ele, mas não tem nenhum outro lugar que você possa me levar? Porque eu queria ir hoje. Ele falou, não tem. Pegou e entrou e foi tomar banho. Ele estava chegando cansado do serviço, trabalhava no serviço pesado. Aí eu fui e falei para o meu marido, eu falei assim, Du, você já está pronto, está todo mundo pronto para ir para o culto, mas a gente não vai hoje. Ele falou, por quê? Você desistiu? Eu disse, não tem culto. Aí ele falou assim, mas como assim? Eu falei, só amanhã. Ele falou, então não tem problema, amanhã a gente vai, né? Aí eu falei, vai fazer o quê? Ele falou, então eu vou aproveitar a oportunidade de que nós não vamos sair e eu vou colocar essa porta, porque ele tinha reformado a minha casa e faltava colocar a porta, já tinha os batentes, tudo, mas a porta do quarto. Ele falou, vou colocar antes que eu não coloque mais. Aí ele colocou a porta e falou para mim, faz uma marmita, porque amanhã eu vou trabalhar com o Vils, que era o meu padrasto. Ele falou, ele pegou um biquinho para fazer e vai me levar. Ele falou, então faz a minha marmita. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, preparei a marmita para ele e tudo. Ele terminou de colocar a porta, tomou banho, veio e sentou bem pertinho de mim, sabe? Ficou me olhando. Aí eu fiquei incomodada. Eu falei para ele, por que você está me olhando? Ele falou, não, eu só estou olhando. Você tem algum problema? Eu falei, não, é que eu estou ficando constrangida. Você está me olhando tanto, de um jeito diferente. Ele falou, tá, se está te incomodando, então tudo bem. Pegou, levantou, foi no quarto dos meus filhos, cobriu eles, deu o beijinho de boa noite, que ele fazia todo dia. E aí ele entrou no meu quarto e deitou. Nisso eu preparei a mamadeira da criança, que já tinha 3 meses, peguei o remédio, porque ela estava naquele tratamento ainda, pós-internação, né? E quando eu estou ali esfriando o leite, né, começou a tocar uma música no rádio que eu gostava. Uma música bem conhecida do mundo. Aí eu parei,
para ouvir, porque eu gostava da música. Tenho certeza, não levou mais de 4 minutos. Quando terminou a música, eu desliguei o rádio e entrei no quarto. Quando eu entrei no quarto, meu esposo estava caído em cima da cama. Ele tinha 33 anos, ele estava caído como que de bruços, em cima da neném, daqui para baixo. A neném daqui para cima estava deitadinha, mas sobre as pernas dela. Sim. Ele tinha caído para frente, sentado. Aí eu entrei, o quarto ainda com pouca luz, eu falei para ele, Edu, você deitou errado, você está por cima da neném, deita direito. Ele não respondeu. Aí eu, Edu, você está em cima da criança, Edu, deita direito. Ele não respondeu. Aí eu acendi a luz, porque até então eu estava só com a iluminação do outro cômodo. Aí quando eu acendi a luz, eu percebi que ele não estava dormindo. O olho dele estava entreaberto, ele estava muito roxo, né? Aí eu peguei, vi que tinha acontecido alguma coisa. Eu comecei a gritar, saí correndo, eu saí para fora da minha casa. Eu olhei para o céu e quando eu olhei para o céu, eu me lembro que eu falei com Deus vivo pela primeira vez na minha vida. Porque quando eu olhei para o céu, eu disse, Deus, meu Deus, tenha misericórdia de mim e não me abandona nessa hora. Gritei e entrei para dentro, correndo de novo. Aí, nisso, a minha família que morava tudo no mesmo quintal, sim, porta pertinho uma da outra, escutou meus gritos, veio correndo, aí já me ajudaram a tirar ele da cama e pôr ele no chão. Ali eu comecei a massagear, sim, ele, tentar fazer respiração boca a boca, sabe? Mas ele não correspondia de jeito nenhum. Aí saíram correndo para pedir para pessoas da rua, alguém que pudesse ter carro, socorrer. Um homem tinha chegado, né, do serviço, tinha guardado o carro. Aí ele falou, eu sinto muito, eu trabalhei, eu acordei 5 horas da manhã, acabei de chegar, pus o carro na garagem, eu não vou sair de novo. Aí ele não socorreu, aí foram pedir para outro, aí foi um caminhoneiro, ele falou, olha, eu estou com o caminhão cheio de carga, né? Eu posso socorrer, mas vai ser difícil chegar com tempo lá. Aí, como a gente não tinha opção, colocamos ele na cabine do caminhão e ele foi. Eu, desesperada, eu batia nele, volta, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso comigo, Edu, sabe? O motorista apavorado, tentava ir mais rápido, mas caminhão pesado, demorou, chegou lá, não tinha mais o que fazer. Tentaram reanimar, choque, tudo, mas o doutor falou assim, olha, o infarto dele foi fulminante, ele deve ter parado ali dentro da sua casa mesmo, não ia ter o que fazer. Naquele momento, para mim, Jamile, meu mundo acabou, sabe? Eu saí do pronto-socorro, eu sentei lá fora, acendi o cigarro, sentei no chão e eu fiquei totalmente transtornada, porque eu pensei, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu não sabia. Aí começou a chegar os familiares, porque eles correram, foram atrás. Aí um vem com uma palavra, outro vem com outra, mas naquela hora você sabe, não tem palavra que resolva. Sim. Tá, fomos embora, né? Chegamos em casa, a situação era aquela. Família ainda desestruturada, minha mãe na cama, meu filho ainda com dor, eu ainda muito fraca, minha neném ainda tomando os antibióticos. Sim. E agora eu tinha que pensar como eu vou sepultar meu marido, que nós não tinha condição. Aí um irmão meu pegou e falou, vamos fazer uma vaquinha, cada um dá um pouquinho, vamos lá ver como é que a gente faz o serviço funerário agora, né? Aí todo mundo ajudou um pouquinho, foram lá, deram entrada no caixão e aí decidiram então que agora iam velar o meu esposo na minha casa. Trouxeram o corpo ali, né? E eu estava ali, não aceitava que ele tinha morrido, eu acho que eu devo ter surtado, provavelmente, porque para mim ele estava quente, para mim ele estava respirando, eu não podia chegar perto do caixão, porque eu falava, não, ele não morreu, ele está quente, a turma tirava eu de perto, sim, porque muito abalo emocional, muita opressão maligna, muito tudo, então eu fiquei desorientada, né? Resultado, chegou a hora do sepultamento, a gente foi, né, fazer o enterro, tudo.
Também foi uma opressão muito grande na hora do sepultamento dele, porque na hora que a gente estava ali perto do caixão, né, que ia descer a sepultura, lá no fundo não perto de nós, graças a Deus, não perto de nós, mas lá no fundo do cemitério, teve uma revolta no mundo espiritual, porque levantou aquele rodemoinho novamente. E aquilo andou dentro do cemitério, levantou uma terra vermelha, uma fúria, sabe? E eu fiquei apavorada, eu fiquei com medo, porque a gente não tinha entendimento daquilo. Eu sabia que era uma coisa cercada pelo mal, sabe? Aí, enterrou o meu marido. Aí eu decidi que eu ia para a igreja. Passou. Isso foi, meu marido morreu na quarta. Na quinta eu fui buscar a chave, porque eu precisava da chave para fechar a porta. Passou sexta, sábado, no domingo eu fui na igreja pela primeira vez. Pensa numa mulher que passou luta para ir para a igreja. Peguei minha criança, chamei meus parentes que falou que ia, eles foram mesmo. Quando chego na igreja, na porta da igreja, a igreja que o meu irmão frequentava, eu travei na porta da igreja. Aí era como, entro ou não entro? Eu acho que eu não vou entrar. Não, mas eu vim para entrar. Ai, mas é melhor eu não entrar. Não, mas eu vou entrar. Já era uma força maligna tentando me impedir. Mas aí eu decidi, eu vou entrar. Entrei, sentei logo na porta, fiquei ali quietinha. Quando eu entrei, estava tendo um culto de Santa Ceia. O pastor estava pregando, tinha acabado de pregar, melhor dizendo, desceu no lugar que ficava a mesa, né, que a mesa ficava embaixo. Tava as diaconisas, tudo vestida de branco, os diáconos de um lado, as diaconisas do outro, o pastor na mesa, para fazer a ministração da ceia. A hora que eu entrei, que eu sentei, primeira vez numa igreja evangélica, de repente o pastor começou a falar em mistério, falar em línguas estranhas. Os obreiros da mesa também começaram a falar, a igreja começou a falar, foi um mover de Deus naquela hora. E uma pessoa do lado das diaconisas, vestida de branco, falou comigo assim, ó, filha amada, eu não te abandonei. Quando tu clamastes a mim, eu te ouvi. Eu estou aqui e eu te trouxe aqui hoje, porque eu tenho uma obra na sua vida. Vou eu fazer, e aí começou a falar tudo que ele ia fazer na minha vida. Naquela hora, era a primeira vez que eu tinha entrado numa igreja evangélica. Eu repito isso porque é importante saber. Eu nunca tinha ouvido a voz de Deus. Mas quando ele respondeu a oração que eu fiz na quarta-feira, quando eu vi o meu esposo morto na cama, que eu saí correndo, que eu olhei para cima e que eu falei com Deus e disse, Deus, meu Deus, não me abandone nessa hora. E agora ele me responde, filha amada, eu não te abandonei. Para mim, para o meu espírito, era como se eu tivesse acabado de orar e ele acabado de responder. Eu tive certeza absoluta que Deus falou comigo. Tanto que eu fui tocada de uma forma tão sobrenatural que o meu coração se abriu e eu disse para mim mesmo, eu quero esse Deus. Aí deu seguimento na Santa Ceia, o pastor subiu no púlpito novamente, terminou o que ele estava fazendo, fez o apelo, quem quer aceitar Jesus? Eu fui a primeira que fui para frente. Quando eu cheguei na frente, ele falou para mim, olha, eu não te conheço, porque eu não conhecia mesmo. Ninguém me apresentou, era a primeira vez que eu estava ali, ele nunca me viu. Ele falou, não te conheço, você me conhece? Não, não me conheço. Olha, então eu vou te falar uma coisa. Quando você chegou ali na porta, você não ia entrar. Houve uma batalha espiritual na porta da igreja hoje. Eu vi demônios te puxando para trás. E quase que você não entra. É verdade ou não é verdade? Eu falei, verdade. Ele falou, mas sabe por que você entrou? Porque 2 anjos te escoltaram nessa noite.
Foram eles que pegaram você pelo braço e te trouxeram e te colocaram sentada ali. E nesta hora que o anjo fez isso, Deus abriu minha visão espiritual. Aí eu entendi o porquê do mover. Ele falou, olha, Deus me revelou isso de você. Olha, a sua vida é assim, assim, assim. Você está passando por isso, por isso, por isso. Deus te trouxe aqui para isso, para isso, para isso. E Deus vai fazer isso na sua vida. Se você crê, creio. Quer aceitar Jesus hoje? Quero. Naquela hora, eu fiz a minha confissão de fé. Aceitei Jesus, filhas. Saí dali e disse assim, a partir de hoje eu sou crente.